Esse é um vídeo para quem fala que não tem emoções, que é muito frio, que é fechado, que é muito pragmático. E por que esse vídeo é para você? Porque a gente vai falar de emoções e o papel que elas têm na nossa vida. Esse livro até me fez mudar a forma com que eu via as emoções como psicóloga, porque a gente acreditou por muito tempo, né, que o pensamento vinha primeiro, que a razão vinha primeiro, mas as emoções, ela vem aí de um jeito diferente e te mostra o quanto ela tem um papel no nosso mecanismo de sobrevivência. Então, se tu acha que as emoções são só reações químicas do nosso cérebro, algum capricho do nosso cérebro, você precisa ficar nesse vídeo, porque eu tenho certeza que isso vai mudar a forma com que tu sente as emoções, reage às emoções e até descobre coisas de ti mesmo. A nossa preguiça mental de querer entender as emoções, de querer conhecer nós mesmos, tem um custo muito alto. E as nossas emoções, elas são um GPS para a gente se descobrir, para a gente descobrir o que está de errado, e elas demandam sim um aprendizado de como é que a gente vai lidar com elas. Eu, como psicóloga, sempre busquei a raiz das coisas, dos problemas que os meus pacientes traziam. E por muito tempo, né, a gente focou nesses pensamentos, focou nessas crenças. Mas aí eu me deparei ali na minha trajetória com esse livro, A Estranha Ordem das Coisas. E a primeira bufetada assim na cara que foi que as emoções, elas não são um luxo, mas elas fazem parte ali do nosso mecanismo de sobrevivência. Parece que isso é banal, mas vamos entender o porquê que isso não é banal. Porque quando tu sente fome, dor, sede, o teu corpo ali te avisa que alguma coisa está errada. Ele busca um equilíbrio, uma homeostase, uma alostase, e é como se fosse a tua biologia precisando que alguma coisa fosse ajustado, porque a homeostase vem desse equilíbrio. Então é como se o seu corpo estivesse te dando um feedback real de que alguma coisa precisa ser ajustado, nivelado, equilibrado. Então, essa dor, esse sofrimento, ele não vem como inimigo, mas sim como um mensageiro de algo importante. Então, ele está te dizendo que tem algo importante que a gente precisa dar uma olhada, e o que a gente faz na maioria das vezes? A gente tenta calar esse mensageiro e ignorar. A gente vai optar ali por comida, por bebida, por alguma coisa ali para suprir, qualquer coisa para não sentir esse desequilíbrio, mas o problema ele não vai sumir. Ele só vai se esconder, mas no final das contas a conta vai chegar ali com ansiedade, sobrepeso, doença física, baixa autoestima, porque você está ignorando o seu próprio GPS. E aí, o Dalmásio ele aprofunda mais ainda. Diz que a nossa consciência, nossa capacidade de pensar, de planejar, de criar, tudo isso nasceu desses sentimentos. Então não é a razão que vem primeiro, mas o sentimento vem primeiro. Foi a nossa necessidade ali de se sentir bem, de não sentir dor, que foi modulando muito dos nossos pensamentos. Pensa, né, um exemplo que ele dá, toda a cultura, arte, linguagem, moral, tudo isso a gente cria para se sentir bem. A nossa cultura foi feita pra gente se sentir bem. Júlia, não tô entrando muito no que tu tá dizendo. Pensa assim, uma criança, quando é bem bebezinho, a única coisa que ele sente são as necessidades fisiológicas ali, ela tem fome, tem frio, tem necessidades básicas, precisa trocar ali a sua fralda. E aí quando ela sente esses desconfortos, ela vem e chora, e a mãe vem e promove uma alostase, que é um equilíbrio desse desequilíbrio que ele tá sentindo. Então, desde os momentos iniciais, a nossa regulação emocional, a forma com que a gente aprende, com que a gente socializa, com que a gente começa a lidar com as nossas angústias, vem desse acolhimento das nossas necessidades básicas de sobrevivência. Então, esse nosso corpo, ele não está separado da mente, os nossos pensamentos não estão separados da nossa mente, e a gente está sempre sentindo com a nossa mente e com o nosso corpo. Por isso que hoje a gente sabe o impacto de tu não cuidar do teu corpo, o quanto isso reflete na tua saúde mental. Às vezes uma pessoa sobrecarregada, uma pessoa em burnout, ela começa a ter comportamentos que ela jamais teria por estar sobrecarregada, por estar estressada, por estar irritada. Cada pensamento, cada emoção vai ter uma base biológica, porque o cérebro ele vai estar sempre monitorando tudo o que está acontecendo e respondendo. Seus batimentos cardíacos, sua tensão, sua respiração, o tônus do seu músculo, tudo isso está informando a tua mente. Você está ignorando o teu corpo, você está ignorando toda a tua saúde mental também. E aí que vem uma situação irônica, né? Porque a gente passa muito tempo buscando felicidade, buscando saúde, se sentir feliz, se sentir bem. Mas a gente meio que ignora ali o manual de instrução do nosso corpo básico. E se a gente mudar o nosso estado fisiológico, a gente vai conseguir muito mais fácil mudar os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso estado mental, pensamentos e crenças. Então vamos ver como é que a gente pode começar a aplicar isso. Primeiro, né? Se
se as nossas emoções são GPS. Nosso corpo pode ser um mapa e a gente precisa saber desvendar isso, chegar onde a gente quer, aprender a ler isso. E aqui a gente vai já mudar, né, essa percepção da dor, do desconforto, ao invés de ser ali só esse pensamento catastrófico que a gente pode ter, mas ver como um mensageiro que está te mostrando algo em desequilíbrio interno. O que para mim está fora do lugar? Por que essa situação não me deixa confortável, não me deixa equilibrado? O que eu preciso consertar? O que eu preciso ver para manter a minha homeostase? Por muito tempo a gente ficou achando que a inteligência era a maioral, vamos dizer assim, né? Que a inteligência era super valorizada, mas na verdade a nossa capacidade de sentir e de responder ao que a gente sente, aos estímulos da vida de maneira adequada é o que nos estimulou a avançar. Porque quando eu estou de acordo com os meus valores, quando eu estou me questionando e vejo que eu estou atuando de acordo com os meus valores, por mais que o desafio seja difícil, eu vou me sentir bem encarando aquele desafio. Agora, quando eu não estou em concordância ali com os meus valores, o meu desequilíbrio ele vai aumentar e pode me travar. Se tu pensar na tua ansiedade, fisiologicamente, coração acelerado, taquicardia, respiração mais curta, tensão muscular, então teu corpo ali está reagindo, seu sistema nervoso autônomo ele está em estado de alerta e ele está vendo algum perigo real ou imaginário, mas ele está vendo algum perigo. E se a gente não aprende a regular essa emoção fisiologicamente, é pouco provável que a gente vai conseguir regular os nossos pensamentos. Por isso que a gente aprender a regular fisiologicamente, técnicas de mindfulness, fazer terapia, fazer exercício físico, ter estratégias de relaxamento, ter estratégias de respiração à mão, vão ajudar muito quem tem problema de ansiedade. Porque eu vou te falar isso que é muito mais fácil a gente produzir um pensamento mais adequado, depois a gente conseguir adquirir uma homeostase, a gente adquirir um bem-estar físico, do que querer regular ali pensamentos disfuncionais com um corpo estressado. Eu me lembro uma paciente há pouco tempo que ela ficou em choque, percebendo que muito dos comportamentos dela vinha da exaustão que ela estava do trabalho. Ela começou a perceber, meu Deus, eu não sou essa pessoa. E realmente a gente começa a ter comportamentos que a gente não reconhece. Tá, mas só fisiológico, só o corpo que vai determinar? Obviamente que não, mas é o princípio ali base para a gente conseguir ter pensamentos adequados. Outro ponto que a gente não pode negar e que ele fala no livro é a nossa cultura. Por exemplo, se tu tá numa cultura que reforça a produtividade que beira ali uma doença, que beira um burnout, tu tá numa cultura que não tem a ver com os teus valores, ou tu tá imerso nessas prisões. Às vezes a pessoa tá ali dentro e ela tá em homeostase sendo produtiva, mas aí tem um momento que ela rompe com isso porque ela vê que não é saudável. Mas por muito tempo ela esteve ali numa cultura que adoecia ela. E aí ela vai partir para uma nova busca a se colocar numa situação mais saudável, num ambiente mais saudável. Esse esquema, por exemplo, de padrões flexíveis que a gente tem em vídeo no canal, que puxa muito para produtividade, ele vai ser contra não, mas ele vai oprimir a tua autenticidade. Então chega um momento ali que às vezes tu vê que essa produção ali não tá te deixando nem ser livre, nem ser criativo, nem viver a tua vida autenticamente, e aí tu quer sair daquilo ali, porque tu começa a perceber um desequilíbrio. E aí ele fala da doença, que a doença ela tá ali, mas você não é a tua doença. Tu é um organismo buscando um equilíbrio. E essa doença é uma tentativa do teu corpo buscar um equilíbrio de alguma forma. Não é um castigo, mas é um processo. Isso muda tudo, gente. Eu não sei se vocês percebem, mas muda tudo a nossa visão de todas as nossas mazelas. Porque a gente pode pensar e refletir mais e não ser uma vítima ali das nossas doenças, das nossas mazelas, mas a gente também ser um agente que pode ter um processo ativo na busca da nossa cura. Por isso que as terapias, elas trazem muito isso, né? Mudar a nossa percepção do que acontece, mudar as distorções cognitivas na TCC, na terapia de aceitação e compromisso, a gente conseguir ter uma aceitação radical da situação que a gente está vivendo, a terapia comportamental dialética, da gente adquirir habilidades para lidar com as coisas. E aí isso vai mudando bastante e nos dando ferramentas para buscar esse equilíbrio. E por isso que esse livro fez eu mudar muito a minha questão, porque eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, mas por muito tempo eu fiquei buscando essa mudança das cognições, mudando essas cognições e não dando tanta importância, até porque às vezes o paciente está ali na tua frente, nem ele dá tanta importância para o autocuidado dele, mas não dando tanta importância
Só que é muito importante essa mudança do estilo de vida ou o entendimento do seu corpo, das reações fisiológicas. E eu gosto muito de dar um exemplo que, por exemplo, tu tomar uma medicação sem antes melhorar a tua qualidade de vida, teu estilo de vida, pode ser um efeito ruim, porque às vezes tu pode ter um diagnóstico sujo, tem transtorno de ansiedade, mas tem uma alimentação ruim, não faz exercício, tem o sono prejudicado, aí tu tem um diagnóstico ruim, porque o teu corpo ele vai ter uma reação ruim a todos esses comportamentos nocivos. E com certeza, para mim, foi uma mudança, porque quando tu vê alguém em sofrimento, é normal que a gente queira buscar ali a forma de resolução, mas quando a gente não entende a função desse sofrimento na vida dessa pessoa, é pouco provável que a nossa resolução seja efetiva a longo prazo. Então eu queria que você saísse desse vídeo com essa perspectiva de não ignorar os sinais do teu corpo, não ignorar os comportamentos que podem fazer tu ter uma qualidade de vida melhor, não ignorar a tua saúde mental e não desmistificar e não separar o teu corpo da tua saúde mental. Teu corpo, as tuas dores, elas são tuas aliadas. Tá? Eu sei que tem dores, tem problemas, tem doenças que são horríveis, eu sei, mas tem sinais ali que começam sutis, que a gente não precisa ignorar e que a gente pode sim encarar, porque é um GPS ali de algo que tu precisa ver. Se tu não vê agora, em algum momento tu vai ter que enxergar. Então já te desafio aqui hoje a começar a ver o que eu não tô percebendo do meu corpo, o que ele vem falando há muito tempo, o que eu sei, mas eu estou ignorando. As reações que eu tive, eu acabei gostando. Será que foram reações muito reativas, muito emocionais, muito passionais? Será que eu me orgulho dessas reações que eu tive a curto prazo, que eu tô olhando aqui semana passada? Será que eu me orgulho disso? Eu me sinto conectado com o meu corpo de verdade? E até já deixo um aviso, né? Não é pra gente ficar buscando tudo que tá ruim, tudo que eu tô sentindo, mas até o que tá bom. Meu Deus, eu tô me sentindo mais feliz, mais adaptado a uma nova rotina, melhor porque eu acordei mais cedo, sinto que eu tô mais pensando melhor, porque eu tô me alimentando melhor, mais leve. A gente trazer esse aspecto da saúde é melhor do que a gente estar buscando coisas ruins. Mas quando a gente para perceber, quando faz tempo que a gente não percebe, a gente tem que começar a limpar a casa, né? Tirar o que tá debaixo do tapete para enxergar e ver como é que a gente vai sair disso. E pra gente finalizar mesmo, né? Vamos lembrar que a vida, ela não é controlar as emoções, é aprender a sentir elas, é aprender a tirar proveito disso, é crescer, evoluir. Tenho certeza que tu te enxerga muito maior depois de um desafio, que às vezes tu pensa assim, nossa, eu precisava ter passado por isso mesmo, porque senão não ia ter aprendido tudo que eu aprendi. E é isso, gente. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.